Quero convidar aqui o irmão Guilherme, sua digníssima esposa, irmã Paloma, e também o pequeno Noar, para testificar do milagre que o Senhor tem feito na vida deles. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui hoje. E nós queremos muito agradecer à igreja pelas orações pela nossa família, em prol da vida do pequeno Noah. E agradecer à irmã Nalva por ter estendido esse convite para nós, para estar contando um breve testemunho do pequeno Noah. O Noah, na verdade, ele é um milagre desde a concepção, igreja. Eu, desde os meus 11 anos de idade, eu carregava comigo o diagnóstico do médico que não poderia ter filhos, porque eu tinha ovários policísticos e eles me trariam sérias consequências no futuro. Mas a gente, com 1 ano e meio de casado, nós recebemos uma profecia do Senhor que nós iríamos gerar. Mesmo a medicina falando não, com todo o remédio, prognóstico, nós recebemos essa profecia e nós guardamos no nosso coração, falando, o tempo do Senhor vai acontecer. 3 meses antes da gente descobrir a gestação do Noah, o Guilherme fomos cumprir uma agenda. O pastor da igreja, o pastor Gabriel, falou assim que o tempo de gerar estava próximo. Novamente, nós guardamos a profecia no coração, falamos, o tempo do Senhor vai acontecer. Quando eu fui descobrir a gestação do Noah, já estava com 7 semanas. Com 9 semanas, veio a primeira complicação, que já foi o diagnóstico da pré-eclâmpsia. Tive uma crise hipertensiva, um sangramento, fui parar no pronto-socorro, e o médico falou que provavelmente nós teríamos sérias consequências na gestação. Com 12 semanas, tive uma outra crise hipertensiva, saí do posto de saúde com o carrinho de parada aberta, oxigênio, fui direto para a emergência, os médicos falaram que provavelmente eu já estava em processo de aborto espontâneo, que só iria fazer ultrassom para ter a confirmação do aborto. No ultrassom, o coraçãozinho do Noah já estava batendo, continuando batendo, já tinha os brotinhos de pernas e braços, e nós só glorificamos ao Senhor por tudo. Com 25 semanas de gestação, a médica falou para mim que provavelmente a qualquer momento teria que interromper a gestação porque minha vida estava em risco. Por causa da hipertensão, foi só piorando cada vez mais. E ela falou que a qualquer momento teria que ter tirado o Noah. Com 30 semanas, comecei com as contrações de treinamento, que se chamam as contrações de treinamento. E a médica já me afastou das atividades do serviço, então eu estava só em casa. Com 32 semanas, exato no dia 1º de agosto, às 9h30 da noite, eu comecei a sentir contração. Senti na hora que minhas costas abriu e o neném encaixou. Porém, eu tinha que ficar quietinha, tranquila, porque no dia seguinte o Guilherme tinha uma entrevista de emprego porque ele estava desempregado. E aí eu falei, e agora, o que eu faço? O homem tem entrevista de emprego, o neném quer nascer, eu vou ficar quietinha. Deitei do lado esquerdo na cama e fiquei quieta, não falei nada para ele, e as dores piorando. Quando foi 5 horas da manhã, aí a dor apertou. Falei, e agora? A entrevista era 12h. Falei, Jesus, misericórdia, me dá graça nesse momento. E aquela angústia, e a dor apertando. E aí ele tinha entrevista, só que, para coincidência, o link que enviaram para ele da entrevista, que era online, não funcionava. Aí eu falei, bom, enquanto ele vai fazer a entrevista, eu vou tomar almoçar, porque eu não posso ficar muito tempo sem comer, e nada do link da entrevista funcionar. Na lógica, as mulheres falam primeiro, né, irmãos? Pai do Senhor, irmãos, a gente falou, não tem que dividir o testemunho, porque é muito grande. Enfim, nesse dia a entrevista não deu certo, e aí quando deu 1h da tarde, ela almoçou, a gente foi para o hospital. Fomos rápidos, porém sem muita alteração, ela estava mais tranquila. Assim que a gente chegou no hospital, por coincidência, e aí a gente usa sempre a palavra coincidência, mas sabe que é propósito de Deus, a gente topou com o Ticão, voltando do cartório para registrar o Tiago, e aí a gente falou com ele que tinha ido para uma consulta, para ver o que estava acontecendo, enfim. Quando ela pisou os pés no hospital, já começou as contrações mais fortes. A gente entrou, eu fui estacionar, ela entrou, dali então ela foi para o primeiro atendimento. Na triagem do primeiro atendimento que ela fez, ela já começou a passar muito mal, a médica começou a fazer algumas perguntas para ela,
e falou com ela que ela estava prestes a convulsionar. A partir daí, ela já saiu do primeiro atendimento de maca para a UTI. E aí foi um desespero total. Na UTI, quando a gente estava na sala lá, que a gente tinha sido mudado da triagem, a pressão dela teve vários picos de hipertensão, e nenhum desses picos que ela teve foi que a pressão dela foi 18/11. Nessa hora, a bolsa dela estourou, porém o NOA não desceu. E aí a gente ficou extremamente preocupado. Eu olhava para ela e pensava, a qualquer momento eu vou perder a minha esposa e o meu filho. E aí, nessa que a pressão teve esses picos, né, a gente estava muito preocupado, porque quem ia fazer o parto dela era a médica que estava acompanhando, só que a gente não sabia que a médica estaria presente naquele local. A médica que fez o parto do Noah, ela tinha um parto marcado naquele hospital às 9 horas da noite. E aí, quando deu esse pico de hipertensão nela, eles falaram, nós precisamos urgentemente fazer o parto. E aí entraram em contato com a médica dela, e ela falou, não, eu estou chegando no hospital porque eu tenho um parto exatamente agora às 9 horas. E é interessante porque precisava de 8 horas de jejum e ela tinha almoçado 1 hora da tarde, exatamente o horário em que o Noah nasceria, que era às 9h40. Ele nasceu, porém quando ele nasceu, que eles fizeram a cesárea, ele estava todo roxo, e ela se entendeu por que ele estava todo roxo. Daí então, elas conversando entre elas, né, elas viram que ele estava todo enrolado no cordão. E por isso que ele não desceu quando ela teve o pico de pressão 18/11. E para a gente foi extremamente preocupante, porque ele não chorou, ele não fazia nada, não tinha nenhuma reação. Quando ela colocou ele assim na paloma, ela falou com ele, né, meu filho, você é um milagre. E aí ele começou a se resmungar e a voltar. Eles vieram, já colocaram oxigênio nele, colocaram na incubadora, enfim, levaram para a UTI neonatal. A partir daí, correndo um pouquinho aqui por causa do tempo, quando ele estava tudo bem, quando ele tinha 10 dias de vida, ele pegou uma bactéria no sangue e essa bactéria trouxe algumas complicações. A médica falou para a gente que não sabe como que aconteceu, mas que ele precisaria ficar entubado. Ele ficou entubado, graças a Deus não ficou muito tempo entubado, mas para nós foi muito preocupante, porque quando ele pegou essa bactéria, descobriu também que ele estava com anemia, devido à questão da prematuridade, e aí foi tratando a bactéria, foi tratando a anemia, e cada dia que a gente ia, a gente voltava com a sensação de que, será que vai dar certo? Será que a gente vai trazer o nosso neném para casa? Passou então 29 dias do hospital onde ele estava, a gente veio para casa, e quando ele estava em casa, a gente chegou em casa, era na sexta, passou sábado, domingo, segunda, na terça-feira, ele teve um sangramento que para nós foi muito impressionante. A gente saiu correndo com ele para o hospital novamente, a gente não sabia o que estava acontecendo. Quando a gente chegou no hospital, eles internaram ele, descobriram então que ele tinha a PLV, que é a intolerância à lactose, trocaram o leite dele, e a partir de então ele começou a ficar melhor, né? Não teve mais tanto sangramento. Ficou 5 dias no hospital, a gente voltou para casa. Quando a gente voltou para casa, a gente voltou no sábado, ficou domingo, segunda, terça, na quarta ele teve um outro sangramento. E esse outro sangramento que ele teve foi um sangramento totalmente diferente, porque saiu de dentro dele coágulos de sangue. E aí a gente correu com ele para o mesmo hospital. Quando chegamos lá, o médico falou para a gente assim, olha, esse sangramento não é mais intolerância à lactose, a gente não sabe de imediato o que pode ser, mas a gente vai deixar vocês preparados, porque a gente vai precisar fazer endoscopia e colonoscopia, e a gente já vai fazer isso com ele dentro de uma sala cirúrgica, porque vai precisar abrir ele no meio. E quando eles falaram isso para a gente ficou desabado, porque a gente já estava na pouca força que a gente tinha da primeira experiência. E aí a gente olhou para o médico olhou para a gente e falou assim, olha, se ele tiver mais uma gota de sangue, a gente vai precisar fazer esse procedimento. Enquanto isso, a gente é muito grato, porque a gente acompanhava os cultos e percebia os momentos que vocês oravam por nós. Por isso eu quero também agradecer a todos vocês que oraram, a gente viu o quanto que essas orações de vocês nos fortaleceram, porque é o momento que as nossas forças se vão, mas quando a gente olha e vê que tem pessoas orando por nós, a gente se fortalece. Agradecer também ao pastor Ivan, que nos visitou no hospital, fez uma oração com a gente. Daí então o médico falou com a gente, olha, se ele tiver mais uma gota de sangue, a gente vai precisar fazer esse procedimento. E com as orações dos irmãos, com os irmãos que abraçaram a nossa causa, no primeiro dia ele não teve mais nenhum sangramento.
No segundo dia, ele não teve mais nenhum sangramento. No terceiro dia, ele também não teve mais nenhum sangramento. Quarto dia, quinto dia, não houve mais nenhum sangramento. O Senhor colocou a sua mão, o Senhor estancou o sangue, o Senhor operou o milagre. E hoje está aqui, vai fazer 4 meses. E nós estamos glorificando a Deus por tudo quanto Ele tem feito ao nosso favor. O Senhor é bom, o Senhor tem milagres a realizar na tua vida. O Senhor tem milagres a realizar na sua casa. O Senhor continua sendo bom. E com isso, irmãos, nós, como eu disse, resumimos. Dentro disso aconteceu muitas coisas, mas as principais, o Senhor esteve conosco, nos ajudou. Eu fiz a entrevista de emprego 2 dias depois dessa loucura, que foi a loucura do parto. E quando a gente estava no hospital, eu recebi a notícia de que tinha sido aprovado. Com isso, nós queremos agradecer e dizer, continue orando. Vale a pena orar, vale a pena interceder, vale a pena confiar no Senhor. Porque nas causas impossíveis, Ele ainda continua com seu favor sobre nós. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor.